Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores de reis por causa de mim, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Estamos no coração do Evangelho de São Mateus, onde que Jesus vai instruindo os discípulos e enviando-os em missão. E Jesus já deixa claro para todos os discípulos, seus discípulos, ao longo da história, que nós seremos enviados como ovelhas no meio de lobos. Ovelha, ela é um animal frágil, desprovido de força e de recursos para se defender, enquanto os lobos são vorazes, fortes, maldosos, né? Então, o discipulado, o apostolado cristão em meio a este mundo é como ovelhas no meio de lobos. E Jesus pede para que a gente se comporte como sejam simples como as pombas, sejam prudentes como as serpentes. A prudência é a virtude que faz com que nós pensemos nas consequências dos nossos atos, que a gente pense antes de fazer. E a simplicidade é algo que faz que você tenha êxito naquilo que você faz. As pombinhas, quando elas estão voando, elas voam retilínea, elas não ficam rodando como os outros pássaros. Jesus pediu para os seus discípulos serem iguais às pombinhas, irem direto. Se você quer evangelizar, você não pode ficar enrolando. Hoje é dia de Santa Paulina, a primeira santa a ser canonizada aqui no Brasil. Apesar de ser italiana, Santa Paulina estabeleceu com a sua família em Nova Trento, e ali começou uma comunidade, uma cidade, e ela desde menina, desde pequenininha, dando catequese. Dava catequese e cuidava de uma senhora enferma que tinha câncer. E ela começou a dar catequese, cuidar dos enfermos, cuidava dos enfermos, dava catequese para as crianças, um amor muito grande pelas crianças, pelos carentes, pelos enfermos. Logo, assim como Santa Madre Teresa de Calcutá, que viria depois, mais tarde, né? Porque nós estamos aqui na virada do século XIX para o século XX. Santa Madre Teresa de Calcutá é na metade do século XX. Santa Paulina é antecedente ainda a Santa Teresa de Calcutá. Mas da mesma forma que Santa Teresa de Calcutá, ela cuidava dos doentes, cuidava dos pobres,
dos desprovidos, catequizava, ajudava as crianças e não tardou para que outras moças também pudessem ajudá-la nesse serviço. E aonde aconteceu as filhas da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Ela foi para São Paulo. Em São Paulo ela sofreu duras penas porque ela tinha diabetes, acabou amputando um dedo e também amputou o braço. Ali ela sofreu enfermidades também, as dificuldades e perseguições, mas foi uma mulher perseverante que não desistiu de fazer o bem. Podemos dizer com toda certeza que Santa Paulina foi prudente como as serpentes, mas foi simples como as pombas. Ela foi direto no coração do Evangelho, amar a Deus e amar o próximo. Jesus fala de perseguições, que nós seremos perseguidos, nós seremos traídos pelos nossos próprios familiares. Quantos de vocês já vivem a incompreensão na família por serem de Jesus Cristo? Quantos de vocês não entendem porque vocês vão à missa todos os dias? Quantos de nós não entendem, os parentes não entendem porque acham que nós rezamos demais? E quando uma mulher quer viver a sua modéstia, quantas outras que caem caçoando em cima dela? Um homem quer ficar mais reto, sem tomar cerveja, sem tomar álcool, para ficar mais sóbrio, para estar disponível ao Evangelho. Os outros amigos, parentes, primos, começam ali a fazer chacotas. Então nós já vamos vivendo perseguições leves, mas muitas vezes doloridas, no âmbito familiar, no círculo de amizades. Agora Jesus está falando de uma perseguição maior, de uma traição, né? Enquanto estiverem perseguindo os cristãos, alguns vão entregar outros, né? O pai vai entregar o filho vai entregar o pai, a sogra vai entregar a nora vai entregar a sogra. Serão odiados, versículo 22, Mateus 10, 22. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Nunca esqueça desse trecho do Evangelho. Vós sereis odiados por todos, por todos. Todos quer dizer familiares, quer dizer pessoas dentro da igreja também vão odiar aqueles que realmente se entregam, aqueles que realmente querem ser santos. Familiares, pessoas de dentro da igreja, seremos odiados por todos, aqueles que querem ser verdadeiramente discípulos de Jesus, querem imitar Jesus Cristo, vão ser odiados nas faculdades, nós vamos ser odiados pelo poder público, seremos odiados pelas leis que vão tramitando e sendo, infelizmente, leis que vão sendo chanceladas às escondidas em congressos. Nós seremos, de fato, odiados por todos. Aqueles inimigos de Jesus nem se diz, né? As outras religiões também nos odeiam, e tem religião aí que quer até matar, né? O radicalismo islâmico, por exemplo, odeia os cristãos, querem matar os cristãos. Existem ramos também ocultos de religiões semíticas que querem matar os cristãos, ficam ocultando, né? Fazendo ocultismo. Satanismo nem se diz, né? Então seremos odiados por todos, por causa do nome de Jesus, por causa do amor a Jesus, por causa da Eucaristia, por causa de ser católico, verdadeiramente católico. Mas o Senhor Jesus está dizendo: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ah, não, isso aí não é para a minha época não, isso aí Jesus está falando lá para a época dele e para o fim do mundo. Ah, meus irmãozinhos, nós não sabemos que pode desencadear da noite para o dia uma perseguição muito grande. Vocês viram nesses 2 anos de pandemia que nós estamos enfrentando, quantos cristãos foram denunciados, perseguidos e impedidos de celebrar a Eucaristia
nesse curto período onde que só se esboça uma grande perseguição religiosa que está às portas. Não tardará, virá uma grande perseguição religiosa, mas muito grande, uma perseguição cruenta, onde vão querer, de fato, proibir que os sacerdotes celebrem as missas. Nós não teremos liberdade religiosa, porque esta ideologia genocida, ela vai tomar conta do mundo inteiro, se nós não nos convertermos. Padre, há tempo ainda de se converter? Há tempo de se converter, há tempo de se deixar guiar por Cristo. E quem que tem que se converter em primeiro lugar? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Há uma multidão de católicos, de cristãos, batizados, não evangelizados, vivem uma vida pagã, vivem de forma pagã, vivem, infelizmente, manchando a sua veste batismal, dando contra-testemunho dos mandamentos, dos sacramentos, numa total ignorância, sendo muitas vezes, instrumentos do mal nos vários setores da sociedade. Essa conversão, ela é urgente, porque se ela não acontecer, se a conversão não acontecer, o que vai acontecer? O que Jesus está dizendo. Pessoas da nossa família, pessoas da nossa raça, da nossa estirpe, que não foram evangelizados, se voltarão contra nós. O que são os políticos se voltando contra nós? Veja, por exemplo, vocês querem exemplo claro? Dá um exemplo aqui, só para a gente terminar. A União Soviética, como que os soviéticos se voltaram contra toda a Europa, na época do regime comunista. Se voltaram contra toda a Europa, invadindo os países, depredando igrejas, matando sacerdotes, matando freiras, impedindo, tomando conta da cultura, da política. É isso. Quem que fez isso? Os próprios irmãos, os próprios pais, os próprios filhos, as próprias filhas. A revolução, a mentalidade revolucionária está entre nós. Quem que são os demônios? Os demônios são anjos que se voltaram contra os anjos bons, se voltaram contra o próprio Deus e contra o próprio ser humano. E para a gente se defender de todas essas revoluções, de todas essas confusões que existem diante da história, precisamos nos converter e nos entregar aos Sagrados Corações de Jesus, Maria e São José, enquanto ainda temos tempo. Mas rezem com confiança, porque a salvação vem de Deus. O Salmo está dizendo, a salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. Por isso confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás com segurança. Deus protege seus escolhidos. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir o teu coração. A beleza aqui é de viver o cristianismo dentro da alma, viver o Evangelho no mais profundo do teu coração, sem esperar o que vai acontecer, mas já viver o hoje. O Senhor cuida da vida dos homens honestos, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos da penúria serão saciados. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre, porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais Ele abandona os seus amigos. O Senhor jamais abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. A salvação dos piedosos vem de Deus. Padre, o que é piedoso? Piedoso é aquele que reza o terço todos os dias, aquele que vai à missa todos os dias, ou mais vezes por semana, aquele que lê a Bíblia, aquele que vive a pureza do coração, que perdoa, que pensa no próximo. Quem é piedoso? Madre Paulina, Santa Madre Paulina, Santa Madre Teresa de Calcutá. A salvação dos piedosos vem de Deus.
Piedade é aqueles que amam com profundidade a Deus e o próximo. Ele os protege nos momentos da aflição. Todo mundo está aflito aí com as coisas que estão acontecendo, de fato, ninguém está alucinando, e vão acontecer. Mas olha o que a palavra está dizendo. Ele protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e os protege contra os ímpios. Deus nos defende, nos protege contra os ímpios. E os guardam todos aqueles que nele confiam. A salvação vem de Deus. Deixa o Senhor te salvar, salvar a tua família, salvar das tuas perseguições pequenas, médias, grandes. Deixa o Senhor salvar o nosso futuro que está na sua divina, santíssima e perfeitíssima providência. Confiemos, abandonemos a cada segundo a esse amor que não desiste de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde. Cantemos o nosso ofertório.